Muito bem-vindo à aula de número 6 dessa nossa série sobre as estruturas universais presentes em todos os idiomas. E aqui a gente está fazendo uma aula sobre essas estruturas universais aplicadas no inglês. Nas aulas anteriores, e se você não tem acesso às aulas anteriores, tem um material PDF complementar de todas as aulas. Clica no primeiro link da descrição que você pode ter acesso ao curso completo, tá bom? Ele é completamente grátis. E nas aulas anteriores a gente falou sobre várias das 5 estruturas universais. A gente falou sobre 4 delas, e nessa aula de número 6 a gente vai falar sobre a quinta estrutura universal, uma estrutura muito importante para você melhorar muito a sua capacidade de compreensão e de montar frases em inglês, tá bom? A aula de hoje vai começar com a seguinte frase: notebook. Notebook. Bom, basicamente essa frase a gente vai trabalhar em cima dessa frase aqui. Você vai entender qual é a estrutura universal que está presente nessa frase daqui. E ela é a última estrutura universal que a gente vai ver, tá bom? Antes de mais nada, vamos entender primeiro o que significa essa frase. Eu não sei qual é o nível do teu inglês, então vamos fazer isso aqui amigável para todo mundo, tá bom? Notebook, basicamente, quando você tem an old, você está falando alguma coisa que é velho, né? An old, algo que é velho. Então, an old significa e velho. Só que em português a gente tem uma pequena inversão ali, tá? A gente tem uma pequena inversão aí no português e no inglês. Então, se an significa e old significa, né, velho, que já passou, a gente tem essas duas palavrinhas aqui que costumam estar juntas no inglês. O que significa livro, a gente já viu isso nas aulas passadas. Então, basicamente aqui a gente tem a primeira diferença que a gente tem no inglês. A gente vai ver isso um pouco mais à frente aí, nessa aula daqui, que é bem interessante. E geralmente eles colocam essa estrutura universal, que eu não vou te falar qual é. Geralmente essa estrutura universal vem antes. A gente não costuma falar um velho livro, né? De uma maneira mais erudita, em um livro mais antigo, né? Por exemplo, o Machado de Assis. E pode usar essa estrutura um pouco mais arcaica, mais clássica, mais bonita, eu acho até. Mas a gente não costuma usar muito essa inversão, colocar esse velho aí, que é a estrutura universal que a gente vai aprender, antes daquilo que ele modifica, né? Então tá aí, é isso que significa a frase de hoje, tá bom? A notebook significa basicamente um livro velho, ou um velho livro. Bom, então agora vamos dar uma recapitulada nas estruturas universais que a gente já estudou. As primeiras estruturas que a gente estudou foram sujeito, verbo e objeto. A gente viu isso basicamente nas primeiras aulas. E na última aula a gente viu isso aqui, um adjunto adverbial, que em inglês se chama adverb phrase, né? E na aula de hoje a gente vai ver um adjunto adnominal. Em português se chama adjunto adnominal e em inglês se chama attributive. Bom, basicamente se chama attributive. Bom, é assim que se chama esses adjuntos adnominais em inglês, tá bom? E ela fecha aí as nossas estruturas universais, sendo a quinta e última estrutura universal que a gente tem que estudar. Na próxima aula, eu vou fazer uma aula mega prática, onde a gente vai identificar todas essas estruturas em frases bem curtinhas, tá bom? Para que você pegue o jeito de como você vai usar as estruturas universais para quando você estiver aprendendo os idiomas que você está aprendendo, e nesse caso o inglês, ok? Então vamos dar uma olhada no que significa essa quarta estrutura, essa quinta estrutura, desculpe, essa quinta estrutura, os adjuntos adnominais. Todo adjunto é um auxiliar. Eu falei disso na aula passada. Se você não viu a aula passada, clica na descrição, tem acesso ao portal lá. Você vai ter acesso a todas as aulas. Basicamente, quando a gente fala de adjunto, em português a gente usa essa palavra adjunto, a gente tá querendo falar que é um auxiliar, algo que vem simplesmente para auxiliar outra palavra. Ela não pode vir sozinha, ela vem sempre junto com outra palavra. É como se fossem as muletas. Tu não vê uma muleta andando por aí. Ela tá apoiando alguma outra coisa. Então é exatamente isso que um adjunto faz. Ele auxilia. Então, suponha essa frase. Agora vamos entender o attributive, tá? Do inglês, que basicamente são os adjuntos adnominais. Suponhamos a frase a casa de Pedro, tá bom? A casa, ela poderia ser de Paulo, do João, do Marcos, mas nesse caso aqui, a casa é de Pedro. Assim, quando a gente está restringindo o sentido da palavra casa, a gente está dizendo que ela é de Pedro. Ou seja, quando eu falo a casa é de Pedro, eu estou restringindo essa palavra casa. Olha só. A casa é de Pedro. Eu estou restringindo essa palavra casa. A casa não é de nenhuma outra pessoa. Não é de Paulo, não é de Marcos, João, de ninguém. É de Pedro. Essa casa em específico, falando, é de Pedro. Então, quando a gente usa essa construção, a gente está restringindo um nome. Nesse caso aqui, a gente está restringindo a palavra casa.
A palavra Pedro, então, nessa frasezinha, a casa é de Pedro, complementa o sentido da palavra casa ao mesmo tempo que restringe ela. A casa é de Pedro, não de Marcos, Maria, João ou qualquer outra pessoa. Quando você fala a casa é de Pedro, a palavra Pedro está restringindo o sentido da palavra casa. A casa é, você poderia falar 1 milhão de coisas, mas quando você fala a casa de Pedro, você está restringindo aí a palavra casa. Casa de Pedro não é a mesma coisa que casa de João. E nem casa de elefante, tá? Casa de Pedro é somente uma casa específica. Você está usando o de Pedro para restringir a palavra casa. Então, quando a gente usa esse sistema de restrição, quando a gente usa qualquer construção na nossa frase para restringir um nome, a gente tem um adjunto adnominal, tá bom? Neste caso aqui, a palavra Pedro é o adjunto adnominal da palavra casa. Vamos dar uma olhada como é que funciona isso no inglês, com esses 3 exemplos aqui em inglês. Bom, o exemplo que a gente começou essa aula foi a notebook, né? Um livro velho. Então, quando a gente tem aqui an não significa basicamente nada nessa frase. Só tá o an aí, tá solto. A gente não tem nem como analisar ele aqui pelas estruturas universais. Agora, quando você olha a frase no total, a notebook, não é qualquer livro que a gente tá analisando, não é verdade? Não é um livro novo, new book, né? Não é um livro novinho. Não. É notebook. Livro velho. Então, se a gente tá falando de um livro, esse aqui é o nosso nome, qual é a palavra dentro dessa frase aqui que vai restringir o nosso nome? A palavra old. Então esse aqui é o nosso, aquele que a gente chama em inglês de attributive. Eu vou colocar um ATT para você entender que esse aqui é o atributivo, tá bom? Que é o attributive. E tem muito sentido isso, né? O que um atributivo faz, né? Nem sei se existe essa palavra. Deixa eu ver se essa palavra existe. Não, depois eu vou ver, senão eu vou ter que abrir o meu dicionário aqui. O que esse atributivo faz, né? Essa palavra que está atribuindo-se, restringindo o significado de uma outra palavra. Ela está basicamente atribuindo uma característica ao nosso livro. O livro não é novo, o livro não é de Maria, de João. O livro é velho. A escolha é. Então a gente está usando notebook. Basicamente a gente está falando que o livro é velho. Ok? Vamos dar uma olhada na outra frase. A new library. Primeira coisa, então, eu já vou te passar como é que você vai identificar esses attributives aqui, tá bom? Deixa eu copiar aqui. Como identificar os attributives, tá bom? Como é que você vai fazer isso? Primeiro você vai ter que identificar um nome, tá bom? Então primeiro vamos identificar o nome nessa frase. A não é nome, new também não é nome, library e library. Ah, sim, então library é um nome, né? Biblioteca. A new library significa uma nova ou uma biblioteca nova. Uma biblioteca nova, né? Nova. Qual é o nome aí? Biblioteca. Então, biblioteca é o nosso nome. E qual que é a outra palavra que está restringindo o nome biblioteca? Não é qualquer biblioteca. Não é uma biblioteca da Maria, uma biblioteca antiga, uma biblioteca queimada, uma biblioteca nova. Então, qual é a palavra? Nova. Attributive. Está atribuindo, está restringindo o nosso nome. Vamos fazer mais um para a gente fechar essa aula. Então, a gente tem essa frase aqui. The man in the white suit. Vamos ir palavra por palavra para você entender bem certinho essa frase, que ela é um pouquinho mais complicada. The man. The man significa o homem. In the white suit. Suit significa terno. In the white suit significa no terno branco. The man in the white suit. No terno, ou de terno branco, no terno branco, tá bom? O homem do terno branco, tá? O homem de terno, vou colocar até de terno branco, fica mais bonitinho no português. O homem de terno branco, the man in the white suit. Tá bom? Então a gente tem como o homem, the man, vou colocar tudo na mesma cor pra você entender. Green, tá? Vou colocar isso aqui também, the man in the white suit. Vou colocar só uma linha pra você entender que isso aqui significa a mesma coisa. Então agora a gente tem que achar um nome. Qual é o nome aí? Bom, o nome basicamente já tá pintado até mesmo de verde. Man, né? Man. Nome, né? Tem um nome aqui. Bom, agora, o que tá restringindo o significado deste nome aqui? É qualquer homem? Não, é um homem específico. Esse homem específico tá o quê? Tá de terno branco. Então, in the white suit é o nosso attributive. Tá bom? Isso significa o que pra você? A gente tem muitas vezes
que os attributives do inglês, do português ou qualquer outro idioma podem ser uma palavra só, como no caso old, tá? Old, new. Ou pode ser uma frasezinha curta, como essa aqui, the white suit, tá? É sempre um atributivo, tá? Modificando o nome, ele é um atributivo, é aquilo que a gente chama em português de adjunto adnomial. Ok, essa foi a nossa aula de número 6. Na próxima aula a gente vai fazer vários exemplos, a gente vai pegar um monte de exemplos e a gente vai unir tudo que a gente viu até aqui para que a gente faça uma análise e eu vou te passar finalmente como você usa essas estruturas universais que você aprendeu comigo. Bom, sou Livio, fico por aqui que deixa na próxima aula. Valeu?